Depois de 2 anos de genocídio, a faixa de Gaza tem um cessar-fogo em vigor. O ataque emblemático foi em outubro de 2023 e, desde então, a região se tornou um símbolo de destruição. Agora, sob mediação dos Estados Unidos, Catar e Turquia, as armas silenciam pela primeira vez em meses. O acordo é um plano de paz com múltiplas etapas. A primeira delas prevê a troca de reféns e prisioneiros. O cessar-fogo também abre caminho para a entrada maciça de ajuda humanitária. A ONU pretende levar 600 caminhões por dia com alimentos, água e remédios. Milhares de deslocados começam a retornar ao norte de Gaza, enquanto soldados israelenses se reposicionam. O número de mortos já passa de 67 mil, segundo as autoridades palestinas, e pelo menos 10 mil pessoas continuam desaparecidas sob os escombros. Gaza é hoje um território devastado, com infraestrutura destruída e serviços essenciais colapsados. Mas o acordo ainda tem pontos em aberto. O desarmamento do Hamas, a retirada total das tropas israelenses e a criação de um governo de transição ainda dependem de negociação. E o principal ponto político, a criação de um Estado palestino, segue sem consenso e sem apoio de Israel. Depois de anos, o mundo vê um acordo que pode ser um primeiro passo para trazer paz, mas também um futuro repleto de incertezas. Segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise com mais informação. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma notícia importante do momento. Hoje, o meu convidado, é o professor de Relações Internacionais, Bruno Huberman. Professor, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes mais uma vez. Olá, Gabriela, muito obrigado pelo convite. Professor, para o nosso começo de conversa, eu quero perguntar qual é o seu sentimento, a sua percepção diante desse acordo de cessar-fogo e o que o senhor acha que levou o Hamas a aceitar essa primeira fase do acordo com Israel? Foi falta de alternativa? Enfim, como é que você enxerga para a gente começar a nossa conversa? Em primeiro lugar, acho que a sensação é a sensação de todos, que é uma de alívio, né, e de esperança de que esse cessar-fogo venha resultar em algo permanente, né? Que não seja como da outra vez, que o cessar-fogo ficou somente na primeira fase e ele foi interrompido e o genocídio retomou em proporções horripilantes, né? Chegando em fases muito piores do que inicialmente. Então, e você colocando, né, a posição do Hamas, né? Certamente, eu acho que o Hamas e a Jihad Islâmica, né, o Hamas é a principal parte aí, mas outros grupos também fizeram parte dessa negociação, está numa posição muito mais enfraquecida do que estava há um ano atrás, né, digamos assim. Então, eu acho que os palestinos estão, né, diante do sofrimento que foi imposto, né, à população civil de Gaza, de alguma forma o grupo guerrilheiro, né, se viu, eu acho que numa posição de fragilidade e obrigado, né, diante dessa aliança feita entre Turquia, Catar, Egito, né, para de alguma forma puxar a mão assim do Hamas e forçar a mão, digamos assim, né, para que eles aceitem o plano do Trump. E eu acho que eles estão, né, dispostos a fazer concessões maiores do que eles estavam dispostos há um ano e meio, um ano atrás. E a gente tem que ver, a gente não sabe ainda todos os detalhes, né, das fases seguintes, mas eu acho que um ponto central aí, que era aceitar abrir mão das armas, parece que possivelmente eles venham aceitar, coisa que alguns meses atrás, eu mesmo escrevi sobre isso, eles pareciam bastante irredutíveis. Pois é, esse era um dos pontos que eu ia justamente te perguntar, porque me chamou muito a atenção, né?
ainda não entraram num acordo, mas parece que vão, pelo que você está colocando aqui também, professor, para desarmar o Hamas. E o acordo também demanda a soltura dos reféns do Hamas. Esse é um outro ponto que me chama bastante atenção e que eu quero a sua avaliação também. Em troca dos palestinos reféns pelas forças de Israel, a primeira coisa, né? Esse acordo, pela forma que está até o momento, está em pé de igualdade ou ainda justamente por não ter chegado a um acordo em todas as partes, ainda demanda um pouco mais? E a outra questão é a seguinte: me parece que, essa questão dos reféns e do desarmamento são 2 pontos sensíveis para o Hamas. Se estão dispostos a aceitar, é porque enxergam que agora tem algum componente que é diferente? Tem uma confiança maior nesse cessar-fogo? E por quê? Eu não sei se eles chegam a ter maior confiança no cessar-fogo do que antes. Eu acho que eles têm menos alternativas e Não têm que, resta de alguma alternativa. forma, aceitar. De alguma forma, os israelenses e o Netanyahu estão apostando nessa vitória que é o desarmamento do Hamas, mesmo que parcial, mesmo que seja algo, né, para mostrar para o seu público, porque também não sei como você vai assegurar que todo o Hamas seja desarmado, Claro. né? Eu não sei como você vai verificar esse processo. Isso é uma tática israelense, né? Quando fecham um acordo, eles continuam ainda bombardeando, aproveitando oportunidades, né? E eu acredito que é o que eles fizeram nas últimas horas, né? Morreram por volta de 100 pessoas nas últimas horas, desde que o acordo foi anunciado até ele ter sido sancionado, e agora ele está sendo colocado em implementação já, parece que as forças israelenses estão recuando, mas eu não duvido que vá acontecer ainda hostilidades, porque é isso. Os israelenses ainda vão estar ocupando, acho que por volta de 60% ou 50 e alguma coisa por cento da faixa de Gaza, né? Ou seja, vai ter um cordão de isolamento aí para acontecer a troca de reféns, mas isso não assegura, né, que os guerrilheiros vão conseguir vir a público, fazer a troca e vão estar em segurança, né, do ponto de vista dos palestinos. Eu acho que hostilidades vão continuar acontecendo porque eu acho essa situação muito frágil mesmo. No começo de setembro, né, acho que no dia 9 de setembro, o Netanyahu lançou mísseis enquanto o Hamas estava, discutindo as possibilidades de um acordo em Doha, no Catar. A gente tinha representantes do Hamas lá. E isso gerou uma comoção internacional também, agentes internacionais e o próprio Donald Trump por o Catar ser aliado, dos Estados Unidos. Isso também, de alguma maneira, impulsionou para que a gente tivesse um plano de paz, seja lá como ele foi feito, a gente pode, concordar ou não com aspectos desse acordo, e particularmente a gente sabe que foi um acordo de baixo para cima, mas qual é a relação desse acordo, da maneira que ele foi colocado, e desse último bombardeio que a gente teve, desse último ataque de Israel contra o Catar, que foi também um dos países soberanos que Israel atacou ao longo desse processo, né. Então, eu acho que esse ataque realmente acho que pegou muito mal para o Netanyahu, tanto que o Trump fez ele pedir desculpas para o Netanyahu diante de si, dentro do Salão Oval, né, para o Emir do Catar, porque o Catar é um ator muito aliado dos Estados Unidos, um ator fundamental para a política externa dos Estados Unidos na região, um ator com o qual se comprometeu a fazer investimentos nos Estados Unidos, e é o principal mediador dessa questão, tem a maior confiança do Hamas e dos grupos políticos palestinos. Então, eu entendo que essas questões certamente geraram em torno, né, talvez, de criar o momento para que esse cessar-fogo seja construído, mas eu acredito que o principal tenha sido os israelenses perceberem que eles chegaram num estágio, eu acho, de destruição suficiente, né, para, de alguma forma, impedir a continuidade da resistência, né, em Gaza. O principal objetivo é destruir a resistência, a capacidade dos palestinos resistir. Né? Esse é o principal objetivo. Obviamente,
Se falou muito, e o Ben-Gvir, o Smotrich, a extremíssima direita israelense, falando sobre reassentar Gaza, construir novas colônias, assim por diante. Isso eu acho que está, de alguma forma, nos planos, mas o principal, os documentos, por exemplo, que foram vazados logo no comecinho do genocídio, indicavam a intenção de você diminuir a população de Gaza a um tamanho administrável, né? Ou seja, diminuir de 2 milhões para 1 milhão, né? 800 mil, não sei se eles têm um número, né, que eles almejassem atingir, mas destruir essa capacidade da resistência continuar incomodando os israelenses. Eu acho que isso que deve ter sido o principal ponto. E o outro ponto importante é a capacidade ainda de restabelecer as relações diplomáticas de Israel no mundo. O Trump disse isso, como o genocídio atrapalhou muito a política tanto dos Estados Unidos como de Israel em várias circunstâncias do mundo, manchou a imagem. E o Trump falou quando era candidato, Israel perdeu a guerra das relações públicas, então precisa salvar um pouco essa imagem de Israel. E eu acho que eles são capazes de fazer isso, né? O mundo, acho que ainda está disposto a acreditar em Israel, por incrível que pareça. Isso é impressionante mesmo, professor. E falando em Israel, eu quero perguntar imaginando as perspectivas daqui para frente para o próprio governo do Netanyahu, né? O que acontece com o Netanyahu agora, levando em consideração a baixa popularidade, se isso, até se levando adiante esse acordo, se ele tira algum componente político disso, né? Se tem algum dividendo político que ele consegue levar. E do ponto de vista também de condenação dos tribunais internacionais, violações de direitos humanos. Qual é a resposta que ele deveria dar e a perspectiva para isso realmente acontecer? Eu acho que em termos dos tribunais internacionais, nada será feito, né? Enquanto o Trump for presidente, enquanto essa configuração de países na União Europeia, que podem ser críticas a Israel, mas não estão dispostos a, de fato, enfrentar, né? E fazer com que essas punições sejam, de fato, executadas. Ou seja, que o criminoso de guerra internacional vai, de alguma forma, ser punido, né? Que eu acho que seria um precedente importante, né? Uma liderança ocidental ser punida como Claro. o TPI e a Corte Internacional de Justiça almejam fazer, né? Em termos de sinalizar para que outros genocídios não aconteçam, né? A gente falou muito como nós falhamos, né, enquanto humanidade, o direito internacional falhou, né? Então, eu acho que o TPI e o Netanyahu ser punido seria uma forma de sinalização para o futuro. E quanto ao futuro próximo dele, enquanto um político israelense, eu acho que ele vai fazer tudo para se salvar, né, se manter no cargo, embora seja altamente improvável, né, ele conseguir se manter no cargo no futuro próximo, porque é isso, essa extremíssima direita que almejava reassentar Gaza e não está nem um pouco disposta ao Hamas se manter minimamente militarizado, pode ser que já declarou, né, que poderá sair do governo no futuro breve caso um desses pontos não venham a ser executados. Isso faria com que a coalizão governamental seja desfeita e convocada a eleições, e de fato o Netanyahu não é favorito, né, para permanecer no cargo. Quem é o favorito é o antigo primeiro-ministro Naftali Bennett, que é um cara bem de direita também, bem próximo do Netanyahu na sua ideologia, mas opositor do Netanyahu, que consegue de alguma forma dialogar melhor com o centro-esquerda israelense, né? Então, tanto que a coalizão de governo dele ia do centro-esquerda a centro-direita, né? Só excluindo essa extremíssima direita e o partido do Netanyahu. Então, eu acho que isso interessa a todo mundo, né? Os europeus, os americanos. Isso é algo completamente fundamental para restabelecer as relações políticas e lavar a imagem de Israel nesse momento, né? Porque uma parte importante do mundo, da comunidade judaica, do movimento sionista internacional, né, do establishment internacional, vinha dizendo
que o problema é Netanyahu. Né? Então, eu acho que essa é a solução agora que eles querem colocar, mudar o Netanyahu. Né? E alguém que aceite fazer uma reconstrução mínima de Gaza, né? Que aceite jogar um jogo de cena aí que talvez o Netanyahu não esteja disposto, ou que não consiga jogar esse jogo de cena porque ele está amarrado em outras coisas, como corrupção interna, né? E assim por diante, essa aliança com a extremíssima direita. Então, é necessário um líder um pouquinho mais moderado, não precisa ser muito, um pouquinho mais, para reconfigurar, né, essas relações políticas internas e externas de Israel. E como que fica nessa equação, eu acho que isso é importante também, o reconhecimento do Estado palestino. E falando aqui especificamente de Israel, né? Eu vejo muita gente dizendo que o Hamas não reconhece também a legitimidade, né, do Estado de Israel e que seria, enfim, difícil uma equação que não levasse em consideração, né, o fim desse genocídio, o que muita gente chama de guerra, mas desse genocídio sem o reconhecimento dos 2 estados para coexistir. Então, como é que essa discussão entra nessa equação toda? Eu acho que, de alguma forma, os americanos almejam encaminhar, e o plano do Trump prevê, né, ir para além do cessar-fogo. Né? Eles falam de fase 2, 3, 4, 5, 6. Né? Por isso que eles estão falando que isso é uma coisa para paz, isso é uma coisa sem precedentes, porque eu acho que esse é o sonho deles mesmo. Né? Tanto que, para as próximas fases de negociação, não se tem muita ciência de quem vai representar os Pois é. palestinos. Vai ser o Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, né? Só que a Autoridade Palestina é muito ilegítima. O Fatah, que é o seu partido, né, muito enfraquecido. Né? Então, tá uma dúvida de quem vai representar os palestinos caso o cessar-fogo dê certo. Né? Quem vai representar os palestinos? Porque o Hamas tem que estar na mesa. Né? O Hamas é um dos principais partidos palestinos para além do seu braço armado. Digamos, né? O Hamas abre mão do seu braço armado. Uma coisa altamente improvável, mas sei lá, né? Vamos fazer esse jogo de hipótese. Você não vai aceitar o Hamas como contrapartida legítima? Né? A gente tem que lembrar que quando os acordos de Oslo são feitos, a Organização pela Libertação da Palestina, né, que ainda existe, que é a direção da Autoridade Palestina, era também considerada uma organização terrorista, né? Então, pelo Ocidente. Então, essa denominação de terrorismo sempre foi uma forma de marginalizar, hostilizar e negar negociações e tudo mais. Né? E eu entendo que é fundamental, e tomara que isso seja uma oportunidade de você criar uma unidade entre as forças palestinas para que você retome as negociações diplomáticas para a construção de um Estado palestino. Eu acho que isso é fundamental, embora eu seja muito descrente de que isso vai acontecer no futuro próximo, porque eu não vejo condições das sociedades israelense e palestina conseguirem levar essa conclusão. Né? Mas, de alguma forma, eu espero que essa unidade possa ser construída, que o movimento nacional palestino possa ser reunificado e o Hamas, embora tenha sido uma organização que surgiu contra os acordos de Oslo, contra a solução de 2 estados, é uma organização que em 2017, na sua nova carta de fundação que eles reescreveram, de alguma forma aceita a solução de 2 estados. O Hamas se tornou uma organização muito mais pragmática de uns 10, 15 anos para cá. Né? Essa sua raiz, que era bem extremista, foi sendo diluída a transformações políticas, a ascensão de lideranças mais pragmáticas e por causa de derrotas que eles tiveram ao longo desses anos. Então, essa que, enfim, é de alguma forma uma derrota, embora seja obviamente uma vitória, a atenção que a questão palestina voltou a ter nesses últimos 2 anos, que eu acho que isso fazia parte da estratégia deles, levará a uma reorientação, porque tem que entender também que toda a liderança política foi assassinada, então provavelmente está ascendendo aí uma nova liderança política que vai ter uma posição que a gente tem que ainda entender qual será ela, né?
Mas eu acho que o Hamas se tornou uma questão muito mais pragmática, e a gente tem que ter do Hamas dessa forma, não como extremistas malucos, tal qual os israelenses e os americanos buscam representá-los, mas como uma organização palestina que se vale da resistência armada, que se utiliza do terror como tática em certas ocasiões e que ao mesmo tempo é pragmática. Essa era justamente uma questão que eu queria colocar aqui, professor, e acho que em boa medida você já respondeu, que é de qual grupo palestino deve governar Gaza, e isso é o final do processo, né? Depois a gente está pensando nisso a médio, longo prazo. Quem deveria assumir o controle de Gaza no final desse processo? Porque a autoridade palestina, pelo que está previsto até o momento, deveria realizar eleições. E aí, incluiria o Hamas nessa história? Porque já disse publicamente na ONU que o Hamas não representa os palestinos. Isso foi dito, inclusive, de uma maneira, foi uma fala que foi feita remotamente, porque o Mahmoud Abbas não tem autorização para estar nos Estados Unidos participando da Assembleia da ONU. Então, isso é importante. E o quanto, a partir dessa fala, né, do líder da autoridade palestina, eu te pergunto também o quanto a autoridade palestina representa os palestinos, de fato. Então, o Mahmoud Abbas é uma liderança muito impopular, né? A autoridade palestina é pouquíssimo democrática, para não dizer profundamente autoritária, né? Eles têm uma força de segurança que serve de instrumento de vigilância do povo palestino que mora na Cisjordânia, e faz cooperação profunda com as forças israelenses, e uma das suas razões de existir é justamente alijar o Hamas e impedir a unificação do movimento nacional palestino, porque isso é parte da estratégia americana israelense, né? Então, de alguma forma, o Abbas ele continua servindo esse propósito. Isso aí, então, seria muito interessante, de alguma forma, a gente ver uma nova geração de palestinos que possam, de alguma forma, reconstruir esse movimento, né? Mas, de novo, eu acho bastante improvável a gente ver essa unificação, a gente ver alguém sucedendo o Abbas, né? Porque ainda são políticos que se mantêm no poder e estão bem pouco dispostos a abrir mão disso em prol da causa nacional, né? E eu espero, né, que enfim, que sejam palestinos que venham a governar Gaza, né? Eu acho que essas ideias, como colocar o Tony Blair, né, como um governo, são coloniais demais até para os Sim. Estados Unidos, né? Então eu acho que ao cabo isso vai ser bastante improvável que venha acontecer, né? Os israelenses também não querem governar aquilo ali, porque aquilo ali é um pepino, né? Então provavelmente eu acho que vai ser alguém de muita confiança dos países do Golfo, né? Se eu fosse apostar minhas fichas, eu não sei quem é essa pessoa, né? Mas eu acho que os países do Golfo eles devem ter um papel muito grande nisso daí, porque vão ser eles que vão financiar, né, essa reconstrução de Gaza, e para muito lucro deles, né, não é um gesto de benevolência, né? Acho que as empresas e tudo mais, quem está envolvido na construção de Dubai, esse tipo de coisa, vai estar interessada, né, no dinheiro que vai jorrar aí para a reconstrução de Gaza, porque da mesma forma como se lucrou muito com a destruição, vai se lucrar muito com a reconstrução. Sem dúvida alguma, professor. E para a gente fechar, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer talvez simples, mas acho que é fundamental, que é a diferença entre o cessar-fogo e um acordo de paz. Porque para a gente chegar num acordo de paz, a gente precisa que o cessar-fogo funcione. Sobretudo, a gente ainda está falando de uma primeira parte. Sim, então, como eu coloquei, o plano do Trump, de alguma forma, ele vislumbra a paz, né? Mas o horizonte que o plano do Trump coloca é um horizonte ainda muito, digamos assim, nebuloso, né? Ele, de alguma forma, prevê um processo que leve a uma negociação de paz. O que significa paz? Você obter uma resolução política para a questão Palestina-Israel, ou seja, vai ser uma solução de um Estado, dois Estados, mais Estados, vai de fato existir um Estado palestino ou não, vai ser permitido aos palestinos ter uma certa autonomia, mas
porque durante todo o processo de paz, durante todas as negociações diplomáticas que aconteceram, os israelenses quase nunca estiveram dispostos a ter um Estado palestino de fato. O que é um Estado palestino? Soberania verdadeira, controle de suas fronteiras, controle da política econômica, forças armadas, né, soberania monetária. Então, várias dinâmicas do que significaria, né, de ser um Estado sempre foram uma controvérsia muito grande. Tanto que o Yitzhak Rabin, que foi o primeiro-ministro de Israel que fez os acordos de Oslo, num pronunciamento muito famoso que ele faz em 95, pouco antes de ser assassinado por causa dos acordos de Oslo por um extremista israelense, ele falou que desejaria que a Palestina fosse menos que um Estado, ou seja, essa ideia de que a Palestina não será um Estado é algo que permeia, né, o pensamento, o establishment israelense de uma forma muito profunda, né? E eu acho que isso ainda é dominante da direita à esquerda israelense, né? Nem o mais à esquerda, talvez, dos políticos israelenses, por exemplo, que é o líder do Partido Democrata, o Yair Golan, não sei se ele estaria disposto a, de fato, desmantelar os assentamentos da Cisjordânia para permitir a construção de um Estado palestino lá, né? Não há espaço na sociedade israelense para isso. A alternativa é, de alguma forma, talvez permitir um apartheid um pouco mais soft, né? E a gente sabe, né? Pode ser que o apartheid um pouco mais soft dê certo por 5, 10 anos. Mas daqui 5, 10 anos vai ter novos movimentos de resistência, vai ter novos movimentos guerrilheiros, e a gente vai estar de novo falando de cessar-fogo, de paz, né? Então, é fundamental que a gente chegue no cessar-fogo agora, que o genocídio, essa etapa do genocídio de alguma forma tenha fim. Isso é fundamental para que os palestinos vivam e possam pensar e refletir a respeito do que eles desejam para si mesmos nesse contexto, para o que vai ser o seu futuro, mas a gente está muito ainda distante de uma paz, mas eu espero que nós estejamos próximos do cessar-fogo. É isso, professor. Obrigada. Eu acho que essa visão muito sóbria sobre o que está acontecendo é fundamental para a gente também ter o pé no chão durante todo esse processo. Muito obrigada e é sempre um prazer conversar contigo. Até a próxima. Eu que agradeço. A gente aqui no ICL, quero deixar um recado para você que está me acompanhando. Lançou na semana passada nosso documentário original que desmistifica algumas questões relacionadas a um suposto milagre econômico do Javier Milei. Eduardo Moreira foi para a Argentina com direção do Fabian Restivo, Juliana Baroni também, para falar a respeito desse assunto que está bastante didático, tem um componente de movimento social ali muito importante. Então, se você não conseguiu acompanhar a nossa estreia, vai lá em detalhesicl.com.br, deixa a sua inscrição para poder assistir junto com a gente, vale muito a pena acompanhar nosso segundo documentário original aqui do ICL, que a gente fez com muito carinho, muito capricho, para poder chegar essa informação a mais pessoas. Então, obrigada você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, Débora Maganha está de volta, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. A gente tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai pra Argentina e entenderam por quê Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.